Quando a gente lê A Bússola de Ouro e a Lyra encontra o Lee Scoresby e Yorick Byrneson, a gente entende que os dois já se conheciam anteriormente. Mas você sabe como isso aconteceu? É o que eu vou te contar nesse vídeo. Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lago nos Livros e hoje a gente vai conversar sobre o livrinho Once Upon a Time in the North, do Philip Pullman. Aqui a gente tem a história que vai contar pra gente como o Yorick e o Lee se conheceram e na verdade nós temos aqui uma novela. É um pouquinho maior que um conto, mas não chega a ter tamanho suficiente para ser considerado um romance. Então, Once Upon a Time in the North, ou Era uma Vez no Norte, em tradução livre, é uma novela que foi publicada pela primeira vez em 2008 e nunca chegou aqui no Brasil. Editora Suma, escute as nossas súplicas, talvez seja a hora de você publicar esse livro, hein? E por se tratar de um prequel, cronologicamente esse livro se passa antes da Bússola de Ouro, porque obviamente vai contar a história como dois personagens da Bússola de Ouro se conheceram, só podia se passar antes, né? Se você quiser adquirir o seu exemplar desse livro, eu vou deixar o link da Amazon lá na descrição, mas assim como aconteceu com o primeiro vídeo que a gente fez aqui sobre a Oxford de Lyra, aquele livrinho ali, eu vou resumir a história desse conto aqui e aproveitar de contar como foi que esses dois personagens tão amados se conheceram. Então, já deixa o seu like para fortalecer a divulgação desse vídeo e aproveita e se inscreve aqui no canal para ficar ligado em outras indicações de livros que você vai gostar. É fã de Fronteiras do Universo? Tá no canal certo. Na história de Once Upon a Time in the North, nós vamos encontrar o Lee bem novinho, com apenas 24 anos, e ele tinha acabado de ganhar o balão e de se tornar oficialmente um aeronauta e estava viajando pelo mundo. Ele ainda nem sabia direito como pilotar o balão, ele só saiu assim de supetão, e por causa disso ele vai fazer uma parada brusca numa ilhazinha lá no norte. E essa é uma cidade portuária bem pequena lá no norte, chamada Nov Odense. E o que vai chamar a atenção dele logo de cara é que existem ursos polares nessa cidade. E não, essa não é uma cidade pertencente ao reino dos ursos. Na verdade, existem humanos ali mesmo. Só que esporadicamente ele vai se deparar com alguns ursos em situações bem deploráveis. Eles estão bem acabadinhos mesmo. E aí ele não tinha conhecimento que existiam essa comunidade de ursos, os Pansebjorns, e ele vai achar muito estranho que, primeiro, existem ursos que convivem com humanos, que segundo, esses ursos podem falar, e terceiro, eles ainda usam armaduras. Mas um cara que ele conheceu vai alertar ele, olha, antigamente os ursos de armadura eram bem valorizados. As armaduras deles eram lindas, muito bem trabalhadas, muito bem feitas, com um metal magnífico. Mas hoje em dia eles estão meio caidinhos. Você tá vendo lá aqueles bandos de bêbado andando pela rua? Pois é, eles não fazem mais armaduras igual antigamente, tá faltando pedaço, fica cheia de falha, não é mais aquela perfeição, então os ursos estão indo de mal a pior. E aí ele vai entendendo um pouco das tretas dessa cidade e que principalmente eles rejeitam muito a presença dos ursos. Inclusive essa cidade está enfrentando um período eleitoral e um dos candidatos a prefeito quer banir os ursos dali para sempre. E nessa estadia forçada por essa cidade, ele vai acabar conhecendo um capitão chamado de H. Van Breda. Ele vai descobrir que ele é um capitão de navio comercial, mas esse navio está retido por uma empresa de mineração ali da cidade. A empresa quer que esse capitão pague uma taxa super abusiva para liberar o barco dele e ele poder seguir viagem, mas ele não tem condição de pagar. E aí a gente vai entendendo que existe um certo conchavo, vamos dizer assim, com essa empresa de mineração e a política da cidade, né? A prefeitura. E aí, gente, nada de novo sob o sol, né? Política. Mas o Lee vai se envolver de tal forma com essa situação que ele vai pensar, pô, vou lá ajudar o cara a resgatar o barco dele, né? Vamos lá de infiltrado mesmo, vamos resolver essa situação, isso não tá certo, e vamos pegar o barco dele. Só que talvez seria uma boa ideia a gente levar um urso com a gente, né? E quem vai ser o urso que vai acompanhar o Lee nessa aventura? Yorick Byrneson. O Lee vai envolver o Yorick nessa situação do resgate do barco do capitão H. Van Breda. E é até interessante pro Yorick também buscar uma certa vingança, entre aspas, porque ele tá na bad. Ele tá ali no fundo do poço realmente. Se você achou que só viu o Yorick Byrneson mal na Bússola de Ouro, você tá errado, é que ele tá mal também. Pô, o prefeito não dá condições boas pros ursos viverem bem aqui. Eles querem banir a gente pra sempre, a população desgosta da gente. O prefeito tem conchavo com essa empresa de mineração, então ótimo, vamos lá e acabar com a raça deles. E aí, quando Lee, a Hester, o capitão e o Yorick vão até onde esse barco está retido, vai virar uma história de ação de faroeste, porque a gente vai ter cenas de tiro. Vamos ter uma troca de tiro entre o pessoal bonzinho e o pessoal da mineração, e a história vai virar isso. Só que vai ter um plot twist, porque o Lee vai rever um arqui-inimigo do passado. Aconteceu uma treta aí envolvendo um crime que o Lee foi
foi depor contra esse cara. E aí esse cara se libertou e agora ele quer vingança contra as pessoas que se deporam contra ele. Mas eu vou deixar essa situação toda para você entender quando você ler. Não vou entregar tudo aqui de bandeja não. O que é importante saber é, ele vai encontrar um arqui-inimigo, um inimigo que quer buscar vingança. E de certa forma ele quase vai ter essa vingança porque o Lee vai levar um tiro. Mas a gente já sabe que tudo vai acabar bem, afinal o Lee estava vivo na Bússola de Ouro. Pois é, ele vai se livrar da situação, principalmente com a ajuda da Demon dele, a Hester, e ele vai assassinar esse inimigo e tudo vai ficar bem. Desconsiderando que tem a polícia, né? Mas não se preocupe, não se preocupe, eles vão conseguir fugir. O Lee fez amizades durante essa estadia que vai ajudar ele nesse processo de fuga no final. Vai fugir ele e o Yorick no balão, tudo certinho, e ele ainda vai levar de brinde um rifle Winchester. Talvez você já tenha visto ele usar esse rifle em algum lugar. E basicamente foi isso, gente. O acaso e um pouco de coragem e prudência juntou Yorick e Lee Scoresby. E é até bonitinha essa história dos dois, porque no início eles não entenderam direito como que pronunciava o nome um do outro. Então o Yorick não consegue falar Scoresby direito e o Lee não consegue falar Yorick Byrneson direito. Eles falam a pronúncia um pouquinho diferente e é fofo de ver eles desenvolvendo essa relação numa história tão curtinha, né? E o Yorick ainda vai terminar esse conto fazendo uma revelação bombástica, tá? Como uma forma de agradecimento pro Lee ter levado ele no balão, ele vai falar, então, a Hester, sua Demon, ela não é uma lebre qualquer não, tá? Na verdade, ela é uma lebre do Ártico. E o Lee vai ficar, meu Deus, como assim uma lebre do Ártico? Eu sempre achei que ela fosse uma lebre comum. E a Hester vai terminar o conto falando assim, surpreso? Você tá surpreso? Não, eu não tô surpresa não. O Yorick tá certo. Eu sempre achei que eu fosse mais do que um coelho comum. Hester sendo a Hester, não é mesmo? Além dessa história e das ilustrações do John Lawrence, a gente vai ter uns extras também nesse livro. A gente vai ter algumas páginas de livros que são mostradas na história, imagens de jornal e de recibo que são mencionadas, mas lá no final a gente tem coisa envolvendo a Lyra. A gente tem duas cartas aqui da Lyra quando ela já estava em St. Sophia's College, em Oxford, depois da Bússola de Ouro. E uma carta ela vai mandar para Tom e a outra carta ela vai mandar para o Dr. Polsted. Sim, esse Dr. Polsted é o Malcolm que a gente conhece agora na trilogia O Livro das Sombras, com um pouco mais de ênfase. E aqui na última página a gente ainda tem um recibo da dissertação da Lyra. Eu achei esses brindes envolvendo ela bem interessante. E ainda tem algumas outras edições desse livro aqui que vem com um jogo de tabuleiro que você pode descartar. A minha não dei essa sorte, porque essa edição aqui é uma reimpressão mais nova, mas se você conseguir uma cópia bem antiga, vai vir com um jogo que deve ser bem interessante. E no próximo vídeo dessa série a gente vai conversar sobre Serpentine, o último spin-off lançado. Será que ele vale a pena mesmo? O que será que a gente encontra aqui nessa história? Você vai ter que se inscrever nesse canal para saber. Aproveita, já deixa aí nos comentários se você já leu Once Upon a Time in the North e o que achou. Um grande beijo para todos os apoiadores do nosso canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!